Shalom você, amigo do canal Maná Brasil, obrigado por você estar de volta e hoje nós vamos cumprir a promessa da semana passada, falar um pouco sobre o feriado de Yom Kippur, mas não somente o dia de Yom Kippur, mas a guerra de Yom Kippur. Em Yom Kippur, o povo de Israel para fazer um jejum de 24 horas, onde nem água é consumida. Nesse período é um período de grande reflexão e coincide com o feriado, com o período festivo também muçulmano de Ramadã. E durante esse período se para fazer reflexões e busca-se contrição com o Eterno, através do jejum, do arrependimento e, em alguns casos, até do sacrifício de animais. Pensando no feriado de Yom Kippur, as forças militares do Egito prepararam um grande ataque contra Israel. Por quê? Porque em 1967 eles haviam sido derrotados e com essa derrota eles perderam a Península do Sinai, perderam um terço do seu território para Israel. Além do Egito, também a Síria estava descontente porque havia perdido as regiões de Golã. E, até aquele ponto, Israel se tornara um país independente e com um grande sentimento de invencibilidade. Após a morte do líder Nasser, entra no poder Sadat. Sadat faz uma promessa ao povo egípcio de recuperar a Península do Sinai. O exército do Egito já estava super aparelhado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou antiga União Soviética, havia reaparelhado o exército do Egito de uma forma muito específica. Eles tinham centenas de milhares de baterias antiaéreas, novos caças, novos tanques, sistemas antimísseis, antitanque, ou seja, um total aparelhamento feito pelos soviéticos ao Egito. Junto com o Egito estavam também a Jordânia, o Iraque e a Síria. A Jordânia e o Iraque como que um backup para aquele grande dia, que seria o dia da retomada dos territórios e provável expulsão dos judeus da Península do Sinai. Na guerra de 1967, o Egito havia perdido 80% da sua força aérea. Quase toda ela havia sido destruída pelo exército de Israel, ainda em solo. Buscando preparar o terreno para uma ofensiva, Sadat prepara uma grande turnê diplomática pelos países do Oriente Médio e alguns países fora do Oriente Médio. Ao final disso, ele conta com o apoio da Liga Árabe. Mais de 50 países estavam apoiando Sadat e o seu propósito de retomar a Península do Sinai. Os Estados Unidos e a União Soviética se davam a lançamentos de informações diplomáticas, tentando, pelo meio diplomático, conseguir a devolução dos territórios conquistados por Israel na Guerra de 67. Mas até aquele momento, nenhuma conversação havia dado certo. É interessante dizer que nesse momento, até a Inglaterra e a França já estavam apoiando o Egito dentro da ONU. E Israel era, em 1973, uma das nações mais isoladas na ONU. Esse grande panorama levou o Egito a preparar o seu ataque. No dia 6 de outubro de 1973, o Egito estava prestes a começar a sua ofensiva. A presidente de Israel, Golda Meir, chamou seu secretário de defesa, Moshe Dayan, e solicitou dele um ataque preventivo semelhante ao que ocorrera em 1963, durante a Guerra dos 6 Dias. Quando Golda Meir informou ao secretário de Estado que iria fazer esse ataque, ele pediu que ela retardasse a ofensiva até uma segunda ordem. Mas ele não sabia que toda a conversação diplomática de Sadat era simplesmente para ganhar tempo. Simulando um grande exercício militar, ele levou suas tropas para as margens da Península do Sinai. E no dia 6 de outubro de 1973, o Egito tinha aproximadamente 200 mil soldados, fora blindados, aparelhagem antiaérea e outros equipamentos de guerra às margens da península. No dia 6 de outubro, uma guerra em duas frentes começa. Ao sul, o Egito avança pelo canal de Suez e entra por aproximadamente 6 novos caminhos abertos ali. Derrota as forças de defesa de Israel e vai avançando. Ao final daquele dia, eles já haviam alcançado 5 quilômetros da península. Pela região norte, as forças sírias começam a atacar em Golã e vão retomando as colinas de Golã e empurrando as forças de defesa de Israel para dentro do território judeu. Nessa ofensiva, algumas delas aconteceram fatos muito interessantes. O Egito entrou para combater Israel com 800 tanques,
Israel tinha aproximadamente 700 tanques. Nesse conflito, foi um conflito já mais ou menos no quarto dia, o Egito perdeu 250 tanques e Israel apenas 40. Começa então a virada da guerra. Israel fura as defesas do Egito e começa um ataque por sua retaguarda. Impede o abastecimento de suprimentos e começa a desbaratar toda a força egípcia. Ao 14º dia, Israel já estava a 40 quilômetros da capital da Síria e a 100 quilômetros da capital do Egito. Isso levou os egípcios a procurar unir forças para tentar defender as suas capitais, mas já era tarde. Todo o exército do Egito já havia praticamente sido destruído mais uma vez pelas forças de defesa de Israel. E a Síria estava sendo empurrada de volta, mais uma vez sendo derrotada pelas forças israelenses. Nesse momento entram em apoio o Iraque e a Jordânia, que também são rechaçados e derrotados. A guerra, no 20º dia, já mostrava o seu quadro. Israel estava vencendo e às margens de tomar as duas capitais dos dois países agressores. A Guerra dos 6 Dias foi uma guerra de surpresa. A Guerra de Yom Kippur também foi um ataque de surpresa. Os quadros mostram que a vitória de Israel foi mais uma vez uma vitória, no mínimo, humilhante para os seus oponentes. O Egito, ao final do conflito, havia perdido mais de 16 mil homens. Existiam mais de 30 mil pessoas feridas. Dos seus tanques, 2.200 haviam sido destruídos. E dos seus aviões, mais de 500 teriam sido abatidos. Do lado israelense, 2.700 homens foram mortos. E existiam mais de 8 mil feridos. Ao final do conflito, Israel havia perdido aproximadamente 1.000 blindados e 300 dos seus aviões de caças. Toda a aparelhagem bélica fornecida pela Rússia ao Egito não proporcionou a vitória aos egípcios. O líder russo Leonid Brezhnev disse que foi acordado 2 vezes por Sadat pedindo socorro à Rússia contra os judeus. A verdade é que Leonid declarou que o Egito tinha 2 vezes mais força bélica do que Israel. Tinha 5 vezes mais equipamento antimísseis, antitanques e antiaéreo. E mesmo assim, eles foram derrotados. A União Soviética não interferiria mais nesse conflito. Após essa derrota, o Egito e a Síria perderam o apoio da Rússia, mais especificamente o Egito. Com o enfraquecimento e o distanciamento, o Egito precisava de um novo parceiro. Aproximou-se então dos Estados Unidos, que promoveu a assinatura do Tratado de Camp David. Em Camp David, o Egito assinou um tratado de paz reconhecendo Israel como nação. E a partir dali, em 1979, o Egito passa a ser um país que reconhecia Israel como nação. Em 1981, Sadat foi assassinado em um atentado. O feriado de Yom Kippur para o povo de Israel não é somente um feriado de contrição, de gratidão pelo sacrifício, mas também um feriado que faz com que eles possam entender que a sua invencibilidade não está nas suas mãos, mas nas mãos do Eterno, pois ele sustenta aquela nação, nação escolhida por Deus, para ser sacerdote entre as nações da terra. Hoje, eu quero agradecer a você que está no canal Maná Brasil, dizendo que estamos indo para Israel na próxima segunda-feira. Estaremos lá durante as festas de Sukkot, festas das cabanas. E você vai poder acompanhar aqui, inclusive alguns vídeos ao vivo no canal Maná Brasil. Esteja com a gente, curta, dê o seu like, deixe seu comentário. Não esqueça de dar o joinha, é muito importante para nós. Feliz festa, Hag Sameach, até Jerusalém.